irmãos, boa noite. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês e poder estudar juntinhos, podermos estudar juntinhos as palavras de Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, um dos livros da coleção Fonte Viva, uma dessas maravilhosas mensagens que nós trazemos para nossa apreciação, nosso estudo, nosso aprendizado. Obrigada, irmãos, obrigada mais uma vez, em nome de Jesus. Assim seja, graças a Deus. Vamos estudar hoje a lição número 31 do livro Ceifa de Luz, da coleção Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. A lição é a 31 e denomina-se Aflição. Cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito, às lides regeneradoras. Aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Só esse primeiro trecho já nos dá a imagem do que essa lição significa. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Aqui é a enfermidade que o tempo trará inevitável, quando precisa ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos, em que se nos reajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retome a existência. Além é a tarefa representativa em que o estandarte do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros antes de cogitar de nossa própria felicidade. Emmanuel nos traz a lição aflição e nos levanta a poeira que cobre os nossos olhos a respeito do que são as aflições pelas quais passamos em nossa existência. Todos nós temos aflições em nossa existência, nascemos trazendo na nossa bagagem os compromissos que, por certo, adquirimos, nos comprometemos pelo ato ou por deixar de fazer, por fazer ou deixar de fazer o que no passado nos era obrigado ou devido. Portanto, viemos com compromissos e retornamos com débitos, que está atuante na contabilidade divina. Aqui é a enfermidade, diz Emmanuel. Aqui é a enfermidade, o irmão enfermo, a enfermidade que nos apresenta a nós mesmos, a outro. Enfim, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Temos aqui um hospital, uma escola, temos uma penitenciária, temos um local de aprendizado, de estudo. Então, aqui as aflições pululam, elas não ficam guardadas. Elas aparecem com um objetivo, e o objetivo é a lição, é ser uma condição de nos mostrar, de abrir os nossos olhos
Por isso existe a aflição. Emmanuel tem uma expressão numa outra passagem muito importante que ele diz, o mar alto de nossas vidas, ou seja, a hora da dificuldade. Na dificuldade é o mar alto, nós temos que aproveitar a onda que vem no alto, porque quando a onda baixa, nós não podemos assistir, nós não vamos ver, mas quando a onda sobe de novo, nós temos que aproveitar essa onda para poder trabalhar o nosso ser que precisa passar pela dificuldade para entender por que estamos aqui e por que temos que partir e por que passamos essas dificuldades. Todo esse ensinamento está aqui na escola chamada Terra. E como diz a Dona Isabel, o espírito é o dono do corpo. Quando as dores batem, vêm no corpo, nós parece que prestamos mais atenção. No entanto, muitas das vezes, a doença está no espírito, ou as dores vão ao espírito. O nosso eu interior, elas não estão à vista, mas elas também doem, e muito. Às vezes doem mais do que no corpo. Portanto, a enfermidade está em todos os campos dos nossos impulsos inferiores, quando nós estamos na luta, principalmente nas lutas em que nos deparamos na Terra. Ali é a condição social repleta de espinhos. A condição social, quantos dos nossos irmãos passam tantas necessidades de moradia, de alimentação, de saúde, mas sem ter como tratar a saúde. Porque às vezes nós temos problemas de saúde, mas temos como tratar, mas tem o outro irmão que não tem condições de tratar. Então é aquela condição social muito difícil também. É uma prova muito difícil. É uma lição difícil. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias. Cadinho é aquele pedaço onde nós nos resguardamos do mundo pensando que estamos protegidos. Mas, na verdade, o nosso lar, muitas vezes, tem a maior lição que precisamos, está dentro do nosso próprio lar. Então, nesse lar, nós temos muitas aflições. Nem todos, cada pessoa, como ele diz, aqui, ali, acolá, ele distribui essas dores porque elas existem de todas as formas e em todos os lugares, não estão todas no mesmo lugar, entendeu? Muitas pessoas são muito felizes nos seus lares, mas têm problemas seríssimos em outras áreas. Então, as dificuldades se apresentam de diversas formas. E aí a gente lembra de Paulo, quando na sua carta a Éfesos, ele diz, estando preso em cadeias, é que me sinto mais livre para falar sobre Jesus, a respeito de Jesus. Em cadeias, estando em cadeias, preso, é que me sinto mais livre, ou seja, não é o corpo que vai falar de Jesus, é a alma, é o espírito, é o dono do corpo, como diz a Dona Isabel. É o dono do corpo que vai falar aos irmãos sobre Jesus. Então ele está preso, mas ele desdobra e vai aos irmãos necessitados de ouvir aquela palavra. Paulo nos diz isso. Prosseguindo, meus irmãos, com Emmanuel. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito, propondo-lhe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Olha só o que Emmanuel nos diz, que a dor, a dificuldade, a aflição, quando visto por ensinamento bendito, quando temos este olhar para a dor, ela nos propõe as mais belas conquistas espirituais para a esfera superior. Quando temos um olhar de entendimento. É preciso entender por que a dor nos chega.
A dor não nos chega por acaso ou por nada, ou por coisa alguma, ou porque Deus é mau. Porque há diversos tipos de pessoas que são todos nossos irmãos, mas cada um pensa de uma maneira diferente. Então, muita gente fala, já vi, e vocês já ouviram várias vezes, por que Deus fez isso comigo? Não é? Então, Deus não fez isso com a gente. Nós trouxemos na bagagem, a lição começa assim, na bagagem renascente. Então, ele continua, Emmanuel. Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. É verdade, o trabalho parece sempre um peso para o homem. O homem trabalha, dificilmente você encontra alguém que diz, eu amo o meu trabalho. Existe, lógico que existe, mas dificilmente você encontra. Normalmente as pessoas trabalham porque precisam sobreviver e que precisam, ou outros trabalham também porque têm um prazer especial em guardar bens amoedados, em fazer fortuna. Existem pessoas que são dedicadas a isso. Fazendo um parênteses aqui, mas também sobre a aflição. Um pai dizendo que ele tinha tudo o que ele pretendia, ele chegou ao ponto que ele queria das coisas materiais, ele tinha tudo, ele não precisava de mais nada. Ele já se sentia muito satisfeito, ele não tinha mais nada que pedir à vida. E eis que Deus lhe manda um filho. E esse filho, ao nascer, se mostra, o filho, ele diz, o meu filho é um problema que a criança, enfim, ele tem um problema que se torna especial. E essa criança, ela não fala e faz muitas coisas, não tem, é como se fosse um bebê. Ele anda, mas não tem o raciocínio de uma criança maior. E, enfim, é uma criança com deficiência. E ele, no começo, sentiu muita dor, tinha dificuldade de explicar isso às pessoas. E depois, hoje, ele declarou, eu li a declaração dele, ouvi a declaração dele, de que a maior felicidade dele, esse filho, como ele ensinou a ele, foi a lição maior que ele teve na vida, foi essa dor e essa aflição. E ele sonha um dia, como os pais, muitos no mundo, não ligam quando o filho chama pai, papai, para eles isso é normal, é natural. No entanto, o maior sonho dele era ouvir o filho chamar de pai. Isso eu fiz um parênteses para mostrar como é que a aflição pode se apresentar. Ele tinha tudo, dizia que não precisava de mais nada. E, no entanto, veio o filho para lhe dar a lição que ele não tinha recebido ainda. E ele recebeu, foi o mar alto. É a onda maior que ele precisava para realmente despertar. Porque nós vivemos, parece que num sono, né? Numa letargia, que não nos percebemos, nos apercebemos de que as dificuldades giram em torno de todos nós. Parece que nós não percebemos isso. E nessa letargia nós vamos caminhando. Nós temos que despertar. O despertamento é a nossa obrigação, porque como é que nós vamos caminhar dormindo? Não temos como caminhar dormindo. Então, Emmanuel prossegue, falando, né, sobre o caminho terreno, das dificuldades, e uma vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil. O trabalho difícil é aquele que nos ensina. O trabalho difícil é aquele que nos traz condições de aprendizado. E ele prossegue, trânsfuga do dever. Ou seja, aquele que foge do dever, que não gosta do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto. Estamos sempre procurando alguém que nos dê o abraço, o carinho, a atenção, o reconforto. Nós não estamos procurando na vida o trabalho de melhoria.
aquele encontro com as necessidades. E como nós não procuramos isso, eles vêm ao nosso encontro. As dificuldades vêm até nós, as aflições nos acompanham, porque nós estamos fugindo dos nossos deveres. Os deveres vêm conosco, eles estão na nossa bagagem. Emmanuel nos disse logo lá no começo da lição. Então a aflição faz parte da vida, de uma vida num mundo de provas e expiações, como vivemos. Portanto, trânsfugas do dever, nas menores modalidades, diz Emmanuel, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, desculpas e perdão. Sempre nós queremos ser desculpado, ser perdoado. Agora, será que nós desculpamos e perdoamos na mesma proporção? Será? Temos que nos perguntar também isso. É muito importante que essa pergunta seja feita a nós mesmos, porque nós somos todos que estamos no mesmo barco. Não estamos cada um num barco separado, não. É aqui e acolá, lá, como diz Emmanuel, do barco. O barco é bem grande. Então, estamos no mesmo barco. Estamos disputando sempre escusas e moratórias, com o que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Vamos adiando. Nós vamos fugindo daquele compromisso com o trabalho de nos burilar, de nos melhorar. E como a gente não quer encarar a dificuldade, porque a dificuldade não agrada a ninguém, agora aquele que aceita a dificuldade, aquele que aceita como um princípio de recomeço, um princípio de aprendizado, ele simplesmente será beneficiado, e muito. Prossegue Emmanuel. Saibamos valorizar a nossa oportunidade de crescimento para um mundo maior, abraçando na aflição construtiva da jornada o medicamento capaz de operar-nos a própria cura ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Sabemos procurar o remédio que vai nos trazer a própria cura. A aflição é o remédio que vai nos trazer a própria cura, ou o recurso suscetível de arrojar-nos os mais altos níveis de evolução. Precisamos subir os degraus dessa escada. A evolução é uma escada enorme que vai dar até o nosso Pai Celestial. Precisamos subir essa escada. Cada irmão se encontra num degrau, estão muitos no mesmo degrau, outros no terceiro, outro no quarto, outro no quinto, e assim por diante. A escada é muito grande. Nós precisamos subir essa escada. No caminho, arranhamos, machucamos os joelhos, os braços, as pernas, nos machucamos, nos magoamos, nos ferimos muito. Mas esses machucados, essas dores, são para a nossa lição, para a nossa aprendizagem. E Emmanuel ainda diz, para encerrar, não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Não basta sofrer e ficar calado, não é só isso, é preciso aproveitar essa dor e convertê-la em roteiro de luz, fazer um caminho de luz para a nossa subida nessa escada longa. Colocados desse modo entre as provações que nos assinalam a senda de cada dia, usemos constantemente a chave do sacrifício próprio. O nosso próprio sacrifício é a chave para o nosso progresso. Vamos usar essa chave em favor da paz e da alegria dos que nos cercam, servindo, amando, doando amor, carinho, atenção, doando de nós mesmos. Porque somente diminuindo as provações alheias é que conseguiremos converter as nossas em talentos de amor para as bem-aventuranças imperecíveis.
Emanuel, essa lição é fantástica. Nós não vamos poder deixar o estudo da aflição só nesta lição. Nós temos mais algumas lições sobre este tema e nós vamos prosseguir nas próximas lições, nos próximos estudos, falando da aflição, para nós estudarmos um pouco mais sobre esse tema que é de vital importância para o nosso progresso. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela companhia, obrigado por me ouvir, obrigado por me trazer essa energia que eu sinto muito palpitante em mim. Que vocês fiquem com Deus, em paz e nessa luz infinita de nosso Pai Eterno. Assim seja, graças a Deus.